Olá, Rondônia, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Política com Café pelo Rondônia ao Vivo, esse site de maior audiência do estado de Rondônia. E hoje o nosso bate-papo é com Daniel Pitbull, um empresário da área de gastronomia, de turismo, e o papo é turismo. Seja bem-vindo, Daniel Pitbull. Olá, meu amigo Dejanir. Quero lhe agradecer, viu, meu irmão, pelo convite. Quero mandar um abraço para todos que estão aí nos assistindo. Falar que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de bater esse papo aqui com o nosso amigo Dejanir e falar um pouco sobre turismo, um pouco que nós conhecemos aqui. Nós vamos ter a oportunidade de estar falando sobre isso contigo, Dejanir. Que ótimo. Então vamos começar falando de Porto Velho e depois a gente estende o assunto para a Rondônia inteira. Eu vi na internet um projeto seu, uma maquete sobre um espaço gastronômico à margem do Rio Madeira. É seu aquele projeto? Fala um pouquinho dele para nós. O espaço gastronômico Pitbull Restaurante ou o vídeo recente que está correndo nas redes sociais? Só para eu entender. Eu vi, eu já conheço o Pitbull Restaurante, Certo. conheço o espaço seu, é ótimo. É sobre aquele vídeo daquele espaço gastronômico grande, com ruas, com espaço para vários restaurantes. Aquele projeto eu vi nas suas redes sociais. Certo. Aquele projeto, primeiro eu preciso falar que o Rondônia é um estado lindo, que todo lugar aí nos quatro cantos do nosso interior tem uma área ali bem bonita, principalmente as margens de algum rio. Nosso Rondônia, ele é banhado por vários rios de excelência. Porém, a nossa capital, ela possui no centro da cidade o rio de maior expressão e um dos mais conhecidos do mundo, chamado nosso querido e glorioso Rio Madeira. E aquele projeto que nós postamos e publicamos nas nossas redes sociais, nada mais é que o calçadão e a orla para aquele rio no centro da nossa cidade. A gente acredita que Porto Velho merece e chegou a hora desse projeto acontecer, viu, Dejani? Mas você já tem um projeto, já encaminhou para alguma autoridade, governo, prefeitura? Como está o andamento desse projeto? Porque está no papel, é bonito. Aí, agora, a viabilidade disso vir a acontecer de fato. Deixa eu te explicar. Eu sempre fui morador aqui de Porto Velho, morei em Rolim de Moura, mas sempre acompanhei aquela beleza natural. Porém, eu era morador aqui do bairro Embratel, proximidade do shopping ali, então não tinha muito contato com aquela beira de rio. Há exatamente um ano nós tivemos a oportunidade de poder empreender na beira do Rio Madeira. Foi quando nós construímos o projeto Pitbull Restaurante, na beira do Rio Madeira. E comecei a sonhar ali. Atualmente eu moro lá. E comecei a sonhar, por que Porto Velho é a única cidade que tem um rio de grande expressão no centro da sua cidade e não tem uma orla? Sendo que Manaus tem uma orla de expressão, a nossa grandiosa Ponta Negra, Belém, Santarém, nosso Rio Branco aqui próximo, e ali distante, por exemplo, o Maitá. O Maitá tem uma orla. E por que Porto Velho não tem? Comecei a pensar e sonhar isso todos os dias. Pedi para que um arquiteto amigo meu fizesse um projeto. Nós temos ali um projeto. Só que, para minha surpresa, depois de ter publicado aquele projeto nas redes sociais, eu descobri que existe já um projeto de orla. Aquele projeto que eu achei que era novidade, que era um lançamento, ele já existe, é desde 2016. Mas é interessante Porto Velho, porque é assim, ó. Bom, nós estamos começando a falar sobre essas questões, nós vamos mais a fundo, e uma questão que eu quero fazer para você já já, e nós vamos falar se esse turismo que se pensa que ele atrai gente de fora é só para as pessoas de Porto Velho, porque você sabe que quem atrai o turista não é exatamente a beleza natural, ela está mais relacionada com a história, a cultura, enfim, eventos, né, principalmente. Mas vamos lá. Porto Velho, a coisa anda lenta no turismo aqui. Aquele museu da Certo, Estrada na de Estrada de Ferro, do Ferro. Porto ali, ele ficou quanto tempo fechado? Quanto tempo fechado? E quando foi inaugurado, ainda foi um negócio eleitoral de final de mandato, foi inaugurado e passaram a cobrar do próprio cidadão de Porto Velho.
E eu queria falar sobre isso. Será que os ventos mudaram e as coisas começam a acontecer? Acreditamos que sim. Porto Velho é uma cidade jovem, tem apenas 111 anos. Acabamos de passar agora por mais um ano de vida aí, completamos dia 2 de outubro. É uma cidade jovem, tem tudo para ser desenvolvido aqui. Hoje eu entendo, como empresário, que o turismo ele é aproveitado pouco, para não falar perto do zero. Nós temos aqui, falando de Porto Velho, apenas os passeios ali dos barcos, né, para falar sobre o Rio Madeira. E aí eu fui construindo a história de Rondônia, fui lembrando, voltando ao tempo, depois de ter ido morar ali na beira do rio, e passei a conhecer algo grandioso, que nós temos uma das histórias mais bonitas da construção de uma cidade, história mais bonita do mundo. Tanto que nós temos a ferrovia, que é a mais conhecida de todo o mundo. Então, se ela é a mais conhecida, ela tem todo o potencial para atrair turistas do mundo inteiro. Eles querem vir aqui conhecer essa história. Porque ainda sobraram muitos museus a céu aberto, que nós vamos falar sobre isso. Nós temos um museu ali na Estrada de Ferro, que tem uma pequena dificuldade para entrar. Existia a tarifação, né, a cobrança dos munícipes. Mas mudou também. Mudou isso aí, quem mora na cidade não paga mais. Mas esse setor, ele atrai turista. E eu comecei a pensar, quando a gente sai de Porto Velho, vai de férias em outras cidades, cidades turísticas, eu comecei a observar que o turismo atrai o emprego e renda. Então, se você fizer uma associação que o turismo gera emprego e renda, você começa a movimentar dinheiro na cidade. E eu, voltando para a nossa capital, lembrei, poxa, por que não fomentar o turismo aqui na cidade de Porto Velho, sendo que nós temos a história uma das mais bonitas do mundo? E foi daí que tudo começou. Certo. Eu vi que lá perto do Pitbull Restaurante tem várias carcaças de máquinas da ferrovia e trilhos antigos, e tem um cemitério também com uma história linda. Cemitério e história linda parece que não casa, mas todos nós vamos passar, né? E pelo menos ali aqueles ancestrais construíram a história, né? Então é um cemitério bacana. Como poderia ser melhor aproveitado aquele espaço ali e outros espaços que nós temos na Estrada de Ferro para atrair o turismo? Dejani, aquela região que o senhor conheceu ali recente, é ali a região do Marco Zero, do início da nossa Porto Velho. Porque os ingleses, no ano de 1900, eles começaram a colonizar por ali. Eu descobri que eles chegaram até a nossa região com um objetivo, né? Eles não estavam aqui procurando uma cidade nova, estavam aqui a passeio. Eles estavam com uma missão, que era chegar até a Bolívia, Guajará-Mirim. E nós temos ali a Cachoeira do Santo Antônio, era uma ilha de pedra. E eles navegando por essas águas, quando chegaram naquela região ali, viram que não era possível passar por água. Então eles tiveram que vir por via terrestre e iniciar a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Isso durou 12 anos e eles, no final disso tudo, eles deixaram 3 presentes ali para aquela região e para nossa Porto Velho. Deixaram 3 museus a céu aberto, que é o Cemitério das Locomotivas, que eu chamo de museu. Tem o Museu Cemitério da Candelária, que quem está enterrado ali é quem veio construir essa Estrada de Ferro. Então são os verdadeiros heróis, né, da nossa cidade, estão ali. E o Hospital da Malária, que Oswaldo Cruz ajudou a construir e vencer a malária naquele período tão dificultoso. Certo. Daniel, investir em melhorias do que nós temos de história, de recurso natural, que são florestas, parques e o rio, seria o suficiente para atrair pessoas de outros lugares? De outros lugares para cá? É o suficiente para atrair, mas não somente para atrair. Eu acho que a população porto-velhense e rondoniense precisa de locais como este. Porque nós precisamos também usufruir e desfrutar das nossas belezas naturais. Certo. E como consequência, você ter a oportunidade de atrair um público de todo o Brasil e de fora do Brasil é muito interessante para o nosso povo, para a nossa economia, para gerar aqui emprego e renda, para o dinheiro girar aqui dentro. Pois é, a história de Porto Velho é muito bonita. Essa Estrada de Ferro foi
foi documentada, de certa forma romantizada também pela Rede Globo no episódio lá na série Mad Maria. Mad Então, Maria. seria um gancho bacana para atrair, mas falta alguma coisa para complementar, além da história, falta o quê? Estrutura, infraestrutura, espaço para gastronomia, hotelaria, etc. O que falta para a gente aproveitar melhor essa história bonita de Porto Velho? Com toda certeza, falta infraestrutura. Falta estrutura mínima para ser contada essa história de uma forma minimamente decente, correto? E eu vejo que os poderes políticos que passaram em 111 anos fizeram muito pela nossa Porto Velho, pela nossa Rondônia, mas eu vejo que falta uma vontade, um amor no coração para cuidar da história de Rondônia. Sim. E nesse momento nós pensamos, nós precisamos ajudar a cuidar da história de Rondônia. Ótimo. Olha só, o turismo de eventos caberia em Porto Velho? O turismo de eventos, nós temos umas legislações muito fortes, né, em relação a volume do som, correto? Então, existe em Porto Velho alguns lugares que são mais isolados, casas de shows, que é permitido, mas eu acredito que os olhos têm que ser voltados para a beira do Rio Madeira e temos que ter infraestrutura e estrutura mínima para que isso aconteça ali naquela beira de rio. Eu acho interessante e você está investindo no turismo no Rio Madeira. Fala um pouquinho do Pitbull Empreendimentos em turismo no Rio Madeira, depois nós vamos dar sequência, vamos ampliar esse papo de turismo para Rondônia. Vamos lá, Devinil, o que nós já temos ali na beira do Rio Madeira? Pelo amor que nós temos por aquele lugar, nós estamos oferecendo. Primeiro, a gastronomia local. O peixe ali ele é servido com muito amor, com muito carinho, então nós temos um sabor bem legal. Nós temos passeios no Rio Madeira. Nós temos passeios de barco, de lancha e de jet ski. E nós temos também o passeio histórico-cultural, que é nos 3 museus. Nós oferecemos esse serviço já ali na beira do Rio Madeira. E o seu restaurante tem vista para a usina, né? Dá para sentar lá e saborear um peixe olhando para o rio, para a natureza e para a obra que está lá da usina. É a Santo Antônio ali, né? É a Santo Antônio. Santo Antônio. Nós temos uma vista privilegiada, né? Porque naquele ponto que nós estamos no meio de uma curva, então nós podemos visualizar a usina, visualizar a cidade, a ponte que liga Rondônia ao Amazonas e as estruturas da estrada de ferro Madeira-Mamoré, né? Tá Então certo. é muito bonito ali. Daniel, pensando em estado de Rondônia, eu quero levantar uma questão para você. Nós temos o Forte Príncipe da Beira lá em Guajará-Mirim. Correto. O turismo lá é pífio, é pouquinha gente que visita o Forte Príncipe da Beira. Não tem uma escola com caravana para visitar, não tem aqueles grupos de turistas com ônibus chegando lá. Todas as vezes que eu vou lá é 1 ou 2 gatos pingados conhecendo o Forte Príncipe da Beira. Então, eu percebi uma coisa, que só o recurso natural não é o suficiente para atrair o turista. Por exemplo, tem cidades que não tem muita coisa natural para se ver, não tem rio, não tem praia, não tem serra, não tem montanha, não tem teleférrio, não tem nada, e tem um movimento turístico muito grande. Por quê? Porque tem congressos, tem vários eventos nessa área, eventos culturais, eventos de congressos, enfim, e isso atrai o turista. Por exemplo, Gramado. Gramado, tudo bem, a cidade é linda, mas eles criaram lá o Festival de Cinema. O que produz Gramado de cinema? Só um festival, é um lugar bonito e está promovendo o festival. E aí o turismo se promove em cima desses eventos. Vilhena começou assim também. Desculpa, eu estou me estendendo aqui, gente, mas é importante só para contextualizar. Vilhena teve um período em que o turismo estava bombando lá. Por quê? Porque havia eventos de congressos ligados à UNIR, de letras,
enfim, tinha vários, e tinha o Festival de Inverno, que era um festival onde haviam oficinas de todas as artes, de teatro, oficina de teatro, um canto da cidade, no outro canto, oficina de música, de, de rock, enfim. Esse festival de inverno movimentava a cidade por uma semana e os hotéis lotavam, os restaurantes lotavam. Então a gente percebe que só o recurso natural não é o suficiente, né, para atrair turista. Quem vem conhecer a Estrada de Ferro, ele vem conhecer, depois raramente ele volta, porque ele já conheceu. Agora, se tiver evento, ele vem sempre, né? Como você vê isso? Como poderia haver um projeto que realmente movimentasse Rondônia no turismo, além dos recursos naturais? Você falou do Forte Príncipe da Beira, lá no Costa Marques. nossa Costa Marques. E aqui em Porto Velho, na capital, no centro da cidade, o turismo não é fomentado. Imagine na ponta, né, do nosso estado. Certamente precisa de investimento público, Dejanir. Precisa que o poder público chegue até essa ponta do turismo e fomente com um programa de turismo forte e aquecido, porque Rondônia tem todas as ferramentas, mas falta quem dê o pavio, inicie o pavio ali, dê o start para a história ser mudada, né? O turismo precisa ser alcançado em Rondônia e precisa gerar emprego e renda e melhorar a economia local. E para isso, através das fundações culturais, através das entidades que já trabalham nisso, né, que a gente percebe, teve um festival de teatro esses dias em Porto Velho e movimentou bem, né? Trouxe bastante gente para cá. Festival de teatro, que só um nicho, só um segmento da arte, né, e da cultura. Mas tem o Flor de Maracujá também, né? Tem outros eventos aqui que poderiam ser melhor usados para atrair o turismo. Também, porque nós temos aqui pessoas que amam a cultura. Nós temos grandes artistas locais, eu conheço muitos aí. Verdade. A gente caminha com eles aí pelo menos há 8, 10 anos, com o grupo Pitbull Lanche, estão sempre conosco ali, porque eles geralmente estão na rua à noite, com alguma programação cultural, e no final eles vão para ali com a gente, então eu conheço muitos deles, e tenho um carinho, um respeito e admiração gigante. Mas eles precisam de incentivo, Dejanir, porque toda a ação que eles promovem, todo evento que eles vão, precisa de dinheiro para poder ser executado. E eu escuto de uma boca só de todos eles não têm ajuda dos poderes públicos. Todos eles, quando tem ajuda, é a mínima. Então, eles precisam de um projeto de turismo e cultura muito forte para poder abraçar primeiro os artistas locais, depois a história de Rondônia, depois os paraísos turísticos que tem em todo o estado de Rondônia, em todo canto tem um lugar bonito para ser alcançado e conhecido, para que possa ter esses locais e que possa os artistas se apresentar nesses locais. E aí você consegue completar e matar a charada. Então, nós temos intelectuais também aqui. Aqui um celeiro de intelectuais. Muito, muito. Escritores, palestrantes, enfim, pessoas que poderiam estar envolvidos em eventos para atrair, né? Porque quando o turista vem para um evento, ele vai querer conhecer a gastronomia local. Aliás, fala um pouquinho da gastronomia local, que é uma das mais ricas do Brasil. Vamos voltar para o início de tudo, né? Porque a gente tem trabalhado muito. Nós somos iniciantes no turismo, mas o nosso carro-chefe é a gastronomia, né? E antes disso, eu preciso te falar que antes da gastronomia, nós somos engenheiro agrônomo, viu? Então nós temos também ali uma profissão, trabalhamos com a parte ambiental, adentramos na parte da gastronomia aqui em Porto Velho e em Rondônia em 2017 e agora estamos migrando para a gastronomia atrelada ao turismo no Rio Madeira. Mas hoje o nosso carro-chefe é o Pitbull Lanche, fica localizado ali na Jorge Teixeira, em frente à rodoviária. É a lanchonete que fica aberta todos os dias, 365 dias por ano, das 17 horas até 6 da manhã. Então a gente trabalha muito. Hoje nós conseguimos escalar muito, somos a lanchonete que mais vende lanche no estado aí. A gente conseguiu abranger e alcançar os 4 cantos da cidade, porque nós estamos numa região bem central ali, aliados com a qualidade do nosso produto, com bom atendimento e com horário estendido. Nós somos ali pioneiros naquela região, na área da gastronomia. Chegamos agora ali
com a gastronomia local na beira do Rio Madeira. Estamos avançando com o turismo, ajudando a contar a história de Rondônia com o Rio Madeira. Mas o nosso carro-chefe é a gastronomia, com lanche e agora com peixe da Amazônia, né? Então, qual é o peixe mais pedido lá no O restaurante? peixe mais pedido, nosso carro-chefe é o tambaqui assado e atrelado e colado com ele nós temos o dourado frito. Peixe liso e um peixe de escama. O dourado é do Rio mesmo. O dourado é nativo do Rio Madeira. Mas eles já estão criando em cativeiro, não? Não, o dourado só Tem que retirar do Rio. tem que retirar do rio. Olha só. E é interessante, Porto Velho tem gente de todo o Brasil. Então você encontra nos restaurantes, nas feiras, você encontra produtos e pratos do Brasil inteiro, né? Do Pará, pode o tacacá, o pato do tucupi, o acarajé, o vatapá e as comidas do sul, churrascaria e tudo mais. Isso é uma riqueza incrível que nós temos em Porto Velho, né? Nós temos. O nosso sabor, né? Ele é diferenciado. E eu escuto isso. Nós recebemos muitos clientes ali de todo lado do Brasil e até do mundo mesmo já frequenta o nosso restaurante, porque ele está localizado numa região histórica e vem pessoas do mundo inteiro conhecer aquela região já hoje, tá? Atualmente já recebo. E quando eles provam o tambaqui da Amazônia e o dourado frito, eles saem encantados com o sabor. É muito incrível. E nós temos isso aqui e precisamos explorar cada vez mais. Que todo turista nosso, todo cliente que vem de outra cidade do Brasil, quando chega aqui na nossa Rondônia, ele quer comer o quê? Ele quer comer um peixe, que é a comida tradicional do nosso estado, né? E aí ele procura os restaurantes da beira do rio ali, nós temos boas opções e também temos também o Pitbull Restaurante, que está ali há um ano e tem alcançado bastante esse público. Verdade. Olha só, quando eu viajo e conheço pessoas que já estiveram em Porto Velho, a primeira coisa que elas falam é de comida. E quando eu faço um vídeo de comida em Porto Velho, ele bomba porque as pessoas valorizam muito a culinária por aqui. É difícil você conversar com um porto-velhense durante meia hora que não entre o assunto comida, né? E isso é importante para nós, nós podemos explorar muito mais isso. Precisamos explorar a comida, que temos esse sabor, a cultura, a história. Nós temos aqui todas as ferramentas para trazer pessoas de todo lado do Brasil e do mundo. Mas nós precisamos da ajuda do poder público. Nós precisamos que eles atuem também. Nós entendemos que existem várias demandas, além do turismo, a saúde, a segurança, saneamento básico, mas nós precisamos colocar no nosso checklist, e até como prioridade mesmo, o turismo e a cultura. Porque o turismo traz dinheiro. Traz dinheiro para a cidade. Você acha que é falta de conhecimento mesmo dos políticos? Você acha que é falta de boa vontade? Ou você acha que isso não dá voto, que eles investem pouco nisso? Eu acho que é a história do retrovisor. A gente não consegue ficar olhando para frente, temos que olhar, não conseguimos olhar para trás, precisamos olhar para frente. 111 anos já passaram, mas nós temos ainda aí 200 anos, 300 de história para frente, e que nós devemos pensar e sonhar que a partir de hoje nós podemos mudar tudo isso, Juninho. Nós precisamos pedir dos nossos políticos, das pessoas que nós votamos lá atrás, nos ajude, olhe para nossa beira de rio, olhe para nossa história, olhe para nossa cultura. E eles ouvindo a nossa reclamação, o nosso anseio, o nosso pedido, eles vão olhar para aquela beira de rio e vão fazer o melhor por nós. Com toda certeza. O investimento público em turismo, ele traz retorno de que maneira para o município? De todas as formas. Você imagina, turistas vindo do interior, do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo, trazendo dinheiro de outros lugares para dentro da nossa cidade. Porque acontece muito ao contrário, né? Vem grandes shows, por exemplo, chegam aqui, cobram valores bem altos, levam o dinheiro da nossa cidade. Nós precisamos reverter isso. Precisamos investir dinheiro público aqui para trazer pessoas, para trazer mais dinheiro para dentro. Você imagina aquele calçadão que eu falei, com as lojas artesanais, com as lojas gastronômicas,
com coco gelado, com a água, com refrigerante, você movimentando todo aquele dinheiro naquela beira. Porque hoje nós encontramos aqui um Porto do Cainágua, que você encontra lá muita coisa feia e triste, né? Não existe segurança para você frequentar e conhecer aquela beira de rio ali. Então você trazendo estrutura para a beira do rio, estou falando aqui especificamente no caso do calçadão, você consegue trazer segurança, você consegue trazer estrutura, você traz comerciantes para aquela área, atrai população e o comércio fomenta em toda aquela região. Então, eu bati um papo esses dias com o Daniel, lá no restaurante dele, no Pitbull, na beira do rio. E a gente estava avaliando o quanto é importante que o poder público invista, porque o dinheiro retorna. O dinheiro retorna e vem para o comércio, vem para os segmentos, gera imposto de novo e o dinheiro retorna para a prefeitura, para o governo, né? Então é viável investir em turismo. Só que existe investimento, Daniel, mas é muito tímido, né? Por exemplo, investir lá na Fundação Cultural um pouquinho de dinheiro para se promover alguns eventos, pequenos eventos, teatro, não sei o quê, e algumas coisas pequenas. É preciso pensar grande. É preciso pensar grande o turismo para poder criar motivo para as pessoas virem para cá, além do que já tem, mas eles querem mais do que somente a história. Isso é um complemento. Eles vêm para... eles querem mais, né? Balneário Camboriú, por exemplo, parece que eu estou sendo entrevistado aqui, o nosso amigo Daniel, estou falando. Balneário Camboriú. Você acha que as pessoas vão para Balneário Camboriú para ir na praia? Que nada. Existem dezenas de praias muito melhores do que Balneário Camboriú. As pessoas vão lá pelos eventos, pela badalação. É para isso que eles vão para Balneário Camboriú. Tem gente que vai para lá, fica uma semana, nunca entra na água, porque o interesse não é praia. Quem quer ir para praia vai para outro lugar, porque tem muitas melhores do que Camboriú. Então, é isso que eu quero dizer, Daniel. Tudo se completa no turismo, né? Pensamento grande, você falou. E hoje a gente faz um apelo para nossa bancada federal, porque é de lá que vem os grandes recursos. Rondônia precisa que os nossos representantes em Brasília tenham olhos para a nossa população em relação ao turismo, em relação ao saneamento básico, cadê as grandes obras? Por exemplo, nós, a caminho aqui do estúdio, nós viemos ali, o trânsito estava pesado, porque nós viemos pela rua Jaci-Paraná, ali próximo da Escola Petrônio Barcelos. Vimos que a água subiu ali muito rápido, nós tivemos uma grande chuva hoje. E olha só, o nosso prefeito Léo, a gente vê a boa vontade dele, a gente vê que ele quer fazer as grandes obras, a gente vê o entusiasmo dele há menos de um ano, mas ele sozinho não consegue. Ele precisa que nossos representantes em Brasília olhem para nós. Precisa que eles invistam aqui. Que de verdade eles parem lá em Brasília de estar preocupados com o Bolsonaro, com o Lula, com direita, com esquerda. Eles precisam olhar para o povo de Rondônia, precisa trazer o dinheiro para cá, precisa cobrar que as obras sejam executadas, precisa pedir que o turismo seja movimentado no nosso estado, que o saneamento básico a gente consiga evoluir, que quando vier essas chuvas não aconteça esse caos na cidade, que todo esse setor passa pelas grandes obras, precisa pensar grande, como o senhor falou, precisa parar de pensar pequeno. E quando se fala em pensar grande, nós precisamos pensar na nossa bancada federal, porque eles são nossos representantes, as pessoas responsáveis por trazer os grandes investimentos. Se você pensar na nossa BR-364, há quantos anos esse discurso, há quantos anos esse embate, há quantos anos pessoas morrem no nosso estado, e a gente precisa resolver. Recentemente tem a história da privatização, as pessoas reclamando porque vão pagar pedágio, mas até onde eu sei, eu tive agora semana passada, viajei de Porto Velho a Vilhena. É uma via para ir, uma via para voltar, é muito perigoso, as pessoas morrem, porque nós não cuidamos da nossa duplicação, isso aí já era para ter acontecido há quantos anos, Dejani? Então hoje nós estamos falando de turismo, estamos falando de pensamento grande, mas nós precisamos cuidar ainda do básico.
lá de trás. Então eu vejo que chegou a hora, Porto Velho, Rondônia não aguenta mais. Os próximos anos eu vejo com muito bons olhos, porque já passou a pior parte, nós já sofremos. Daqui para frente, 111 anos para frente, as coisas boas e o melhor está por vir para o nosso estado de Rondônia. Eu creio muito nisso. E eu, como empresário, me alegra. Porque se as grandes obras vêm para o estado, se as benfeitorias, se o turismo vai ser fomentado, nós vamos vender mais. Nós vamos poder empregar mais gente. Nós vamos poder honrar com todos os nossos compromissos. Porque empreender aqui em Rondônia não é fácil não, né, Jani? Assim como em qualquer outro lugar do estado. E empreender em Rondônia está cada vez mais difícil. A mercadoria para chegar aqui, boa parte dela vem via terrestre. E voltamos a falar do nosso 364. O produto chega aqui com dificuldade, chega caro. Eu observo todos os meses nosso produto, nossa matéria-prima, nosso material, o que era R$ 12 antes da pandemia, hoje com toda certeza a gente paga 50 num quilo. E o sanduíche, por exemplo, eu não posso, que eu cobrava R$ 10 no X-salada, hoje está 19, mas eu não posso colocar 25, 30, porque fica inviável. O custo-benefício de empreender em Rondônia está difícil, está cada vez mais difícil. As pessoas têm corrido atrás de fornecer para o serviço público, porque lá tem uma garantia melhor de conseguir preço, mas quem está aqui na outra ponta vendendo para o consumidor final, que é a população, todo mundo está sofrendo. A população sofre, o empreendedor sofre, para pagar os encargos trabalhistas é dificultoso, para manter os empregos é dificultoso. Então, hoje cedo eu falava, quem permaneceu em pé, quem sobreviveu no comércio nesse ano de 2025 foi muito difícil. É um grande vencedor, é um batalhador. Agora eu vejo com muitos bons olhos que nós vamos vencer as tempestades da vida, como foi hoje uma das maiores tempestades que eu vi aqui em Porto Velho. Não sei se você acompanhou aqui de dentro, mas eu estava lá na beira do rio. Meu irmão, foi vento, foi chuva, a água caiu aqui com uma tempestade gigantesca. E eu fiquei preocupado, fiquei assustado. Meia hora depois eu comecei a ver a água parar, os ventos pararem, e eu lembrei, como Deus fala, depois da grande tempestade vem a bonança. E assim precisa ser nas nossas vidas, precisa ser na nossa casa, precisa ser na nossa empresa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, precisamos lembrar. Primeiro que Deus está no controle de tudo e que as grandes tempestades que nós enfrentamos internamente, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, eles passam. E os melhores dias estão por vir. Como eu sempre falo, o melhor de Deus ainda está por vir, viu, Juninho? Olha só. Pessoal, vocês perceberam que quando o assunto enveredou para a política, o Daniel se soltou legal. Você viu como ele se soltou bacana. Que bom, Daniel, porque aqui é política com café. Não importa se o tema seja agricultura, é para política, porque tudo é política. E quem não gosta de política, quem não participa do processo, vai ficar à mercê de quem participa. Então, é importante que você se soltou nessa questão. Até te peço desculpa se eu desabafei, se um pensamento meu, um desejo no meu coração, eu acabei falando, mas é isso de verdade que eu penso. Mas eu preciso externar. O assunto político, ele mexe com as nossas crenças, com nossas ansiedades, com nossos projetos, nossos propósitos de vida, né? E aí, quando você falou da 364, eu lembrei de um assunto que eu até ri pra caramba. Eu publiquei um vídeo rindo, que é uma piada, que Porto Velho só tinha meia ponte para sair de Porto Velho. O acesso a Porto Velho, meia ponte. Cara, foi desleixo, foi falta de previsibilidade, foi falta de planejamento. Alguém errou ali para deixar uma ponte estragar em metade da outra. E quanto tempo nós ficamos passando em meia ponte? Olha o trânsito da 364, que traz os produtos do interior, inclusive de parte do Mato Grosso, para os portos aqui, os portos fluviais aqui do Madeira, passavam por ali em cima de meia ponte. Cara, ambulância, os produtos perecíveis que deveriam vir para Porto Velho, todos em cima de meia ponte. Cara, isso é uma piada. Então, dá para melhorar muito a questão da infraestrutura, né? Você vê que é absurdo. Uma ponte ligando Rondônia. Quer ver outro exemplo? A BR-319.
para ligar um estado ao outro, um estado ao restante do Brasil. Eu É acho uma que novela faz tempo, né? faz tempo, quantos anos? E agora eu te pergunto, Dejani, falta dinheiro? Não, não falta dinheiro, está sobrando. Tá? Ok. Porque o poder público e o governo de Rondônia e o governo, os governos municipais, ninguém está faltando, ninguém está com problema financeiro. Então eu não vou te perguntar o que falta, porque eu vou responder. Falta vontade pública. Falta nós cobrarmos mais dos nossos políticos, nós interagirmos mais com eles, nós entrarmos dentro da política. Nós, quando eu falo, nós como população civil, como meros seres humanos, nós podemos sim cobrar, nós podemos sim pedir, nós podemos sim entrar em contato com nossos políticos, porque é obrigação nossa, de 2 em 2 anos, ir até as urnas e votar. Então, se é obrigação nossa ir votar, eu acho que com a chegada das redes sociais, com o Instagram, com o WhatsApp, nós temos acesso sim ao nosso político. Nós podemos sim conversar com eles, nós podemos sim mandar mensagem para eles. E é o que eu tenho feito. Eu tenho pedido, eu tenho cobrado. Você pode falar que eu tenho só reclamado, mas quero falar para você e para vocês. Eu recebo alguns políticos, falo com alguns deles, sou amigo de outros, e falo, por favor, vamos nos ajudar ali na beira do rio, por favor, ajuda o nosso comércio, por favor, ajuda os nossos comerciantes, nossos empresários, ajude os nossos colaboradores, vamos fazer com que o alimento fique mais barato. Porque você imagina, Dejani, você tem uma base salarial aí que você paga para os seus colaboradores R$ 2.000 em mês de base. Você imagina o que eles fazem para pagar o aluguel, você imagina o que eles fazem para comprar fralda, para comprar o leite, para manter uma casa e pensar em comprar uma moto, que muitos não têm, não dá, a conta não fecha. Então eu penso por mim, penso pela nossa população de Rondônia, penso por nós, penso pelas famílias que trabalham comigo e penso que existe muita coisa para melhorar, é só o início até aqui, que daqui para frente coisas boas estão por vir, que de Brasília para cá, porque ano que vem nós temos ali eleição para a presidência, né? Eu acho que os representantes cada vez mais vão começar a olhar para a população, porque a população tem acordado, eles não aguentam mais sofrer. Nós precisamos ter um reviravolta, alguma coisa vai acontecer. Daniel, você falou sobre a emenda federal para fomentar o turismo. Que o turismo, gente, é o segmento da economia que dá mais dinheiro, só perde para a indústria bélica. Mas nós não temos essa cultura de indústria bélica, nós não produzimos armas e nem vamos na guerra. Então o turismo pode ser o maior segmento de renda do Brasil, e Porto Velho pode trabalhar em cima disso. Porém, você falou sobre emenda federal. Cara, um deputado federal, um senador, ele só vai mandar uma emenda para cá se tiver um projeto. Certo. Se não tiver um projeto, ele vai mandar dinheiro para quê? Só em cima de projeto. E a prefeitura, ela trabalha muito em cima de projeto de infraestrutura, porque dá voto. É asfalto, enfim, o prefeito anterior aqui fez muito asfalto, embora sem infraestrutura, mas fez um monte de asfalto. E por quê? Porque asfalto dá voto. Agora, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré ficou ali, o museu ficou fechado muito tempo. Quer dizer, eles não conseguem ver que turismo dá dinheiro, dá renda. Turismo traz divisas para o Estado. Agora, asfalto só dá voto. É importante asfalto com infraestrutura, porém, politicamente falando, só dá voto. Grandes obras estão relacionadas ao governo federal, à nossa bancada federal, porque é de lá que vai vir, que tem que vir. Projeto, né? Por exemplo, a nossa orla ali, sabe quanto custa em média? 400 milhões. Você acha que um prefeito consegue executar uma obra dessa? Não, tem que com o dinheiro do caixa público? Mas tem que ter projeto, mas tem que vir emenda. Tem que ter o projeto. Aham. A orla mesmo tem projeto desde 2016. Então acho que falta comunicação. O senhor sabia que a orla, o projeto foi idealizado lá em 2016? Pois é, e passaram-se quantos parlamentares federais de lá para cá, entre senadores e deputados federais, inclusive eleitos aqui em Porto Velho. Qual deles trouxe alguma coisa? Nós temos hoje deputados federais, e no mandato passado tínhamos também
deputados federais de Porto Velho. Qual deles trouxe? Faltou essa prioridade, faltou esse amor, esse carinho. Fizeram muita coisa, fizeram, mas faltou essa prioridade para a nossa beira de rio, um olhar especial para o nosso Rio Madeira, que é o rio que dá origem ao nosso estado de Rondônia, a nossa Porto Velho, ao nosso estado. Chegando grandes obras, por exemplo, as de 400 milhões. Você investe em um valor desse, você gera um monte de emprego, gera um capital significativo dentro da própria cidade, dentro do próprio estado. E você não acha que isso retorna no primeiro ano, no segundo ano, porque tanta gente vai vir conhecer isso aqui, a gente muda a realidade do nosso estado, no estalar de dedos, em questão de 2, 3 anos de execução de obra. Assim como foi a construção de uma grande usina, que foram 10 bilhões, assim como foi a construção de uma grande ponte ligando Rondônia ao Amazonas. Então, se você tem o querer, se você tem a vontade de tocar uma obra dessa para frente, claro, tem que ter o projeto, com um projeto bem elaborado, você consegue executar um projeto. Daniel, eu vou falar um negócio para você, eu não sei se você percebe isso. As pessoas não gostam de falar de política, não aprofundado, só superficial. Então, eu faço pesquisa desde 98, eu entrevisto pessoas na rua. A maioria das pessoas reclamam de ter que responder uma pesquisa porque não gostam de políticos e não gostam de política. Mas, quando vão para a rede social discutir, elas ficam falando entre direita e esquerda. Um xinga um e o outro xinga o outro. E esse xingamento é uma coisa muito rasa, muito superficial. As pessoas não entram num debate como nós entramos aqui, que é importante que eles vejam, que é importante o debate. Trazer as ideias, porque Salomão já dizia, o bater do leite produz manteiga. O debater das ideias produz sabedoria. Então, a política precisa ser mais aprofundada e você precisa passar a gostar de política. A política do seu bairro, do seu município, do seu estado, primeiro. Depois vai discutir ideologia, né? Mas, por enquanto, eu acho que é importante debatermos questões locais e nos aprofundarmos um pouco para ver a importância desse tema na nossa vida. Porque tudo que acontece passa pela política. É a saúde, a educação, é a segurança, o turismo, a economia, tudo passa pela política, né? Então é importante a gente começar a valorizar esse tema no nosso dia a dia, mas não superficialmente. Direita e esquerda. Cara, isso aí já cansou, né? Vamos debater coisas realmente importantes. O que você acha disso? Aliás, Daniel, eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, que nós já extrapolamos nosso tempo aqui. Jani, eu agradeço muito esse papo aqui, que nós podemos falar sobre geração de emprego, nós podemos falar sobre empreendedorismo, e nós finalizamos na política, né? Como o senhor falou, as pessoas não gostam de falar de política. Mas nós precisamos cada vez mais gostar de falar de política, porque precisamos conversar, porque conversando se aprende. E nós precisamos falar de política boa. Fazer as pessoas entenderem o que é política e trazer ela para o lado do bem. Falar de política de saúde, que cuida de pessoas, não somente de políticas próximo de uma eleição. Porque próximo da eleição todo mundo fala sobre política, mas ela tem que ser o nosso bate-papo aqui. Tá bom? Então, eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais para a gente estar falando mais sobre turismo, sobre cultura. A gente linkou aí o envolvimento do poder público sobre esses setores. A gente acha que tem que evoluir muito. Os políticos precisam olhar para esses setores, não somente para a segurança, para a saúde e educação, que são os pilares base, né, da política, mas a cultura ela precisa ser incluída aqui no nosso estado de Rondônia, para que a gente possa avançar e quebrar, passar do teto, né, furar a bolha. Porque política sendo feita com arroz com feijão, ela foi feita nos últimos anos. Só que agora nós precisamos evoluir e falar cada vez mais sobre política e estar presente dentro da política. Porque é a política que move. Todos os assuntos da roda, ela converge para a política. E, nesse sentido, eu quero te agradecer muito por esse convite, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui falando sobre todos os assuntos
e ter a oportunidade de falar das nossas empresas, do que nós fazemos aí, que não é fácil, mas nós conseguimos abranger e atender uma boa fatia da população e principalmente na madrugada, que precisava falar isso. Nós funcionamos ali. Delivery do Pitbull é um dos melhores, é excelente. Eu agradeço, eu agradeço. Eu sou seu cliente lá. Muito obrigado. E você aí, ó, que tem fome na madrugada, que existe uma população acordada, e esse foi o nosso objetivo de segurar uma lanchonete acordada de 5 da tarde às 6 da manhã. Você está assistindo filme, você saiu para resolver alguma coisa, está em casa. Se tiver acordado, dá fome. Tiver fome, você pode ter certeza que só ligar lá no Pitbull Lanche, que o lanche vai chegar no conforto da sua casa. Daniel Pitbull é nosso Instagram. Estamos sempre à disposição para estar falando sobre empreendedorismo. Se tiver dúvida, sair daí de casa, fala, poxa, quero dar um oi pro Daniel, perguntar alguma coisa dele, eu estou começando o meu negócio, eu estou tendo dúvida em alguma coisa aqui no meu negócio, eu não sei de tudo, mas eu sei um pouquinho coisa que eu estou disposto a dividir com você esse conhecimento. Tá bom, Divani? Daniel, obrigado por atender meu convite. Me senti honrado com a sua presença aqui. E o boné está muito bonito, esse boné. E eu quero agradecer a Mina Linda, tomamos muita água aqui, porque tomamos muito café e muita água, porque a gente precisa hidratar a garganta, né? Pessoal, obrigado pela audiência e semana que vem a gente volta aqui. Abraço.